Sejam todos bem-vindos ao evento de conscientização sobre o autismo. Hoje estamos aqui reunidos para uma conversa inspiradora e esclarecedora com dois pais extraordinários, cujas jornadas pessoais nos oferecem uma visão única sobre o amor, a resiliência e a superação diante do diagnóstico de autismo de seus filhos. É com grande honra que damos as boas-vindas ao Wesley Pires, pai do pequeno Pedro, de 4 anos, a Nieta Guerra, mãe de Adley, um garoto de 8 anos. Cada um deles tem uma história singular para compartilhar, uma jornada marcada por desafios, descobertas e, acima de tudo, um amor incondicional. Wesley descobriu cedo a jornada que teria pela frente, percorrendo um caminho repleto de especialistas e incertezas, até finalmente receber o diagnóstico de autismo para seu filho Pedro, após aproximadamente 3 anos de busca incessante por respostas. Já Nieta, ao notar o atraso na fala do seu filho Adley, mergulhou em busca incansável por respostas, mesmo enfrentando temores e preocupações familiares até deparar-se com o diagnóstico de autismo. Neste encontro, conduziremos uma conversa franca e acolhedora, na companhia de Wesley Pires e, claro, da minha ilustre pessoa. Eu sou Adriana Juiz, juntos vamos explorar as experiências, aprendizados e desafios enfrentados por esses pais extraordinários e refletir sobre o papel da comunidade na promoção da inclusão e do entendimento sobre o autismo. Por isso, convidamos todos vocês a se juntarem a nós nesta jornada de conhecimento, empatia e celebração do Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. Vamos dar início a esta emocionante entrevista e inspirar-nos com as histórias de Wesley, Nieta e seus filhos autistas. Como foi o momento em que vocês perceberam que algo poderia estar diferente com seus filhos? Quais foram os sinais iniciais que chamaram a sua atenção? Bom, no caso do Pedro, quando ele tinha 11 meses, ele começou a falar. Ele já falava papai, falava mamãe, ele repetia, quando a gente falava, fala titia, ele falava titia, fala titio, ele falava titio, vovô, vovó. As palavras mais comuns, né, da família, dava tchau, ele dava o tchau, ele acenava com a mão. Porém, isso durou 1 mês. Assim que ele completou exatamente 1 ano, ele parou de falar. E a gente podia falar perto dele, a 1 metro de distância, e chamá-lo. Pedro, Pedro, ele não respondia. Ele também começou a sentar em W, o que já me chamou a atenção, e dar alguns passos na pontinha dos pés. Isso, no primeiro momento, nos causou uma enorme preocupação. Eu falei com a mãe dele, assim como eu também falei com os meus familiares, que a gente estava suspeitando que o Pedro poderia ter um transtorno, né? Inicialmente eu realmente pensei que fosse o transtorno do espectro autista, porém ainda não tinha certeza. O nosso primeiro encontro com um especialista foi com uma pediatra. Nós falamos para a pediatra o que estava se passando com ele. Ela sugeriu que nós fizéssemos exames auditivos, né, para descartar ou para comprovar alguma deficiência auditiva e que nós procurássemos um neuro também. A questão do déficit auditivo, logo a gente descartou. Por quê? No momento, em casa mesmo, eu percebi que ele gostava muito do som da TV, principalmente se estivesse passando desenho. O que eu fiz? Coloquei ele numa outra sala e deixei a TV pausada. Eu o chamava, né? Pedro, 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 sem nenhum tipo de resposta. Ao despausar o desenho, ele veio correndo para a frente da TV. Então, eu já descartei a questão dele ter algum déficit auditivo. Foi então o momento em que nós passamos a procurar outros especialistas, né? Procuramos um neuro, a gente já começou as intervenções por meio de fonoaudiólogo, psicólogo. Daí foi uma busca de 3 anos, né? Como a Adriana disse aqui na introdução, até que nós chegássemos a um diagnóstico conclusivo de autismo. Já no caso do Adler, né? Ele teve a ausência da fala, ele não começou a falar. Tem aquela fase do bebê, 8 meses mais ou menos, ele começa a balbuciar, né? Aqui a gente fala graiar. E Adler não veio isso. Adler era uma criança que ele preferia o berço
ou o carrinho, ou o colchão no chão do que o colo de alguém. Também tem essa questão de chamar e ele não olhava. Até então a gente achava que era surdo-mudo, até porque tem Kleber na família, né? Então a gente associou que seria. Com 1 ano veio andar, nas pontinhas dos pés também. E o movimentinho das mãos. Então a partir daí, com 1 ano, que eu já vi que já tinha mais coisa associada, eu não sabia que era autismo, mas procuramos saber com outros especialistas o que era. Passamos primeiro no pediatra, né, que é a primeira coisa a fazer diante disso, e depois eles vão encaminhando a gente até a gente chegar. Com 2 anos, ele já tinha um diagnóstico já de autismo. Eu gostaria que vocês descrevessem um pouco mais como foi esse processo de busca por respostas, a jornada até o diagnóstico de autismo de seus filhos. Como foi? O que vocês sentiram? O que se passava no coração de vocês dois? Bom, o primeiro impacto, como todo e qualquer impacto averso àquilo que a gente espera do desenvolvimento, o que você espera do desenvolvimento de uma criança? Que quando ele tiver 1 ano, ele já esteja falando, ele já esteja andando, ele já esteja se comunicando, né? Tendo as suas primeiras experiências, pelo menos no íntimo da sua família. Então, assim, quando você tem essa perspectiva, o primeiro impacto, ele obviamente, ele é um impacto muito forte. Você toma um choque, né? Principalmente por a gente não saber como lidar com aquela situação. Então meu Deus, meu filho é autista. O meu primeiro impacto, assim como o da mãe e também de todos os familiares, dos tios, dos avós, foi um impacto forte. A gente vai ter que lidar com essa situação, até porque o autismo, ele não é uma situação transitória, não existe uma cura para o autismo. O autismo, ele é um transtorno que vai acompanhar durante toda a vida da pessoa. Transtorno espectro autista. O que você pode fazer através das intervenções? Diminuir, atenuar ou até mesmo acabar. Existem casos em que as características do espectro elas são completamente dissolvidas durante a vida. Mas isso é óbvio que depende de uma série de intervenções, mas depende principalmente de amor ao filho, amor ao sobrinho, amor ao filho do seu amigo, né? O autismo é uma questão principalmente de amor, de dedicação. Então, o primeiro momento foi esse. Daí nós procuramos a pediatra, primeiro a ser procurado o pediatra deu o primeiro laudo sobre os déficits que ele apresentava. Também tem a questão das estereotipias, que mostra muito, né, que são características, as primeiras características, balançar constante das mãos, sem parar, o andar na pontinha dos pés, sentar em W. Então essas foram as características que nos chamaram a atenção. Procuramos a especialista, ela nos encaminhou fono, neuro. O primeiro contato que nós tivemos com o neuro falou que não fecharia o diagnóstico, porque ele ainda era muito novinho, tinha apenas 1 ano e 2 meses. Com 14 meses nós já procuramos especialistas. Mas a gente continuou as intervenções, continuamos as terapias mesmo dentro de casa. Eu procurei a me especializar, eu procurei conhecer o método ABA, comecei a me inteirar pelo método Bera, que é uma das coisas que eu mais uso com meu filho hoje, porque o método Bera é uma terapia que se baseia em experiências prontas, né? Em experiências que outras pessoas já viveram. Então, ao longo desses 4 anos, foi isso, foi uma procura pelas respostas, uma procura por nos melhorar como pais, como familiares também. Então, essas nossas experiências é que ajudaram o Pedro no seu desenvolvimento. Hoje, ele tem 4 anos, é uma criança que tem o diagnóstico fechado, o meu filho é autista, para a vida toda ele será autista, mas eu posso afirmar aqui que ao longo desses 3 anos de terapia, nós conseguimos minimizar muito as características do espectro. Hoje, ele apresenta pouquíssimas características do espectro, embora seja uma coisa que a gente deixa claro, ele é autista. E a primeira coisa que a gente teve que fazer foi se convencer disso, buscar todas as respostas, né? Embora você nunca vai conseguir encontrar todas as respostas. O apoio da família, porque nós temos o apoio incondicional da nossa família e isso é muito importante na vida dele. E tem nos ajudado e nós procuramos ajudar também outras pessoas. A gente procura muito ajudar outras pessoas que têm esse mesmo diagnóstico ou que pelo menos tem dúvida, né? Que imagina que o seu filho tenha um transtorno, seja ele o transtorno do espectro autista, seja um TDA, seja um TDAH, seja um Down,
são crianças que precisam de um acompanhamento, são crianças atípicas, né? Então, além de cuidar do meu filho, eu estou aberto também a conversar com outros pais e eu tenho feito isso ao longo desses 3 anos. Você, Nita. No caso do Adler, assim, é muito importante que a família esteja acompanhando esse processo, principalmente com quem ele mais convive, né? No caso, os avós, os tios. Então, a partir do momento que a gente percebeu que tinha algo que não estava evoluindo como os outros irmãozinhos dele, né? Que eu percebi por conta dos outros também. Então, a partir dali, eu chamei minha família e falei, ó, se ele for surdo, todo mundo vai ter que aprender Libras e vamos aprender a gesticular, vamos entender. Caso seja outra coisa também, a gente vai entender, a gente vai procurar entender ele e tentar ajudar da melhor forma possível. E assim foi feito, e tem sido até hoje, né? Todo mundo da família apoiando. Tem muito essa questão da família, né? Tem gente que fala, meu marido não aceita, não entende, ou o contrário, né? Fala que é coisa da cabeça da gente, ou às vezes a família da avó do materno não entende, ou o paterno não entende. Não tem que se apegar a isso. Apega a sua criança, observa e vai em frente com ele. Arregaça as mangas, porque a partir do momento do diagnóstico não é só aquilo, né, Yesley? Você vai em busca de muitas outras coisas. Aí é que começa uma caminhada. E nesse processo todo, quais foram os maiores desafios? Teve algum momento em que vocês dois se sentiram perdidos, assim, desamparados, desencorajados, tristes? Bom, o maior desafio é você se manter motivado a cada dia. Por quê? A criança, ela tem avanços, mas ela também tem regressões. E isso tudo vai depender das intervenções que ela tem, que ela vai sofrendo. O avanço, ele é pequeno. Os pequenos são pequenos avanços. Falar uma palavra corretamente é um avanço muito grande. Completar uma frase, então, é algo que lá no início da jornada você acha inimaginável. Meu Deus, quando meu filho vai completar uma frase? Completar uma frase que tenha sentido, então, por exemplo, papai, eu quero tomar água. Isso aí lá no início é uma coisa que imaginava, quando será que meu filho vai conseguir completar uma frase, mas não só completar uma frase solta, completar uma frase que tenha sentido. E isso se chama construir a própria realidade. Quando será que ele vai começar a construir a própria realidade? Então, existe uma série de interrogações. Desanimar, eu em nenhum momento me desanimei, porque desde o primeiro momento eu já sabia qual seria a minha jornada, quais seriam os desafios que nós, como pais, como família, teríamos, mas eu também sei os desafios que o meu filho vai ter para superar todas as deficiências, todos os déficits, né, que uma criança autista ou uma criança que tem qualquer tipo de transtorno vai enfrentar durante a vida. Tem alguns momentos em que a gente baixa a cabeça e a gente pede forças a Deus, porque a gente começa a se perguntar, será que eu serei capaz de lidar com isso? Tem os momentos de crise, os momentos de que muita gente olha, quem está de fora vai olhar e vai falar, meu Deus, mas que criança mal educada. Por quê? Porque eles são extremamente ativos, hiperativos. Não consegue parar, não consegue sentar, não consegue se concentrar numa coisa. E o primeiro momento é esse. Esse é o desafio. A criança ela quer ficar correndo em todos os cantos, não atende a chamadas, diferentemente de uma criança que você chama ele pelo nome, fulano, vem aqui. A criança autista, ela vai demorar muito para que ela entenda que você está chamando ela e que ela tem que te obedecer, ela tem que voltar. Se ela está indo dar 3, 4 passos para frente, não, tem que voltar, meu pai está me chamando. No primeiro momento não existe isso. Então, se ele levanta para sair, você pode levantar e ir atrás, porque ele não vai voltar. Posso gritar, eu podia gritar para meu filho, Pedro, volta. Ele não iria voltar. Então, eu tive que entender que essas coisas comuns não iriam acontecer com ele. Pelo menos não de início. Como eu disse, as características do espectro, elas vão diminuindo ao longo da vida a depender da intervenção que a criança tem. Mas isso é uma coisa que precisa de muito trabalho. O desenvolvimento, ele é lento, a regressão é rápida. Muitas vezes, uma criança autista, ele regride 6 meses em 1 semana. E você vai demorar provavelmente os mesmos 6 meses para que ela chegue naquele ponto que ela regrediu. Então isso é a coisa mais difícil de colocar na cabeça. É o principal desafio, conscientizar-se que nós teremos que passar por isso talvez a vida toda, mas que as intervenções, quanto mais precoces elas forem, mais chance de sucesso nós teremos como pais, como tios, como agentes transformadores da sociedade. Porque hoje nós temos uma sociedade
que está aberta a esse tipo de diálogo. Graças a Deus, é uma sociedade que está aberta a esse tipo de diálogo e onde a gente tem cada vez mais um número maior de pessoas buscando atender a essas necessidades, não só por terem crianças especiais, mas por conviverem com crianças atípicas e que precisam dessa atenção. E você, Nieta, qual foi o seu maior desafio? O meu foi achar um profissional realmente capacitado, né? Além dos comportamentos do Asper. Porque o primeiro neuro que eu fui, ele me disse que era coisa da minha cabeça. E o que eu tinha que fazer era deixar mais tempo com os avós para ele evoluir melhor. Que a mãe no dia a dia não quer parar uma coisa para poder brincar com a criança para ele evoluir. Eu falei, gente, será que o problema está comigo? Fui com aquela. Depois uma fono chegou para mim e falou que ele não falava porque o músculo da língua era fraco. Não estava fazendo o movimento suficiente. Procurei o otorrino, então vamos resolver. A otorrino fala, não, o músculo da língua dele está ok. Se não tivesse, ele babava e ele não tinha isso, né? E aí, até você chegar, procurar e acertar um profissional que adapta, né, certinho, que está atualizado no momento, que é o autismo, TDAH, vários transtornos que tem hoje em dia, né? E aí, então, foi muito difícil. E o profissional é fora, né? Muita dificuldade para viajar com Adler. Então, as chances de um diagnóstico errado pode ser grande? Pode não, são grandes. É grande? São grandes, porque, só corroborando o que Nieta disse, são muitos especialistas e muitas linhas de raciocínio diferentes. Eles têm muitas técnicas de abordagem diferente. No caso do Pedro, o primeiro neuro que nós procuramos foi um homem, né, de sexo masculino, e ele falou para a gente que ele não fecharia o diagnóstico, embora a gente estivesse com alguns laudos. Na primeira visita que nós fizemos ao neuro, nós já levamos o laudo da pediatra, nós levamos o laudo também da fonoaudióloga, de 2 fonoaudiólogas diferentes, nós passamos com 2, e de 2 psicólogas diferentes. Por que isso? Não é porque eu não quis levar em um neuro de primeira, não. Eu queria que tivesse laudos de outros especialistas para que o neuro tivesse uma condição de melhor analisar a situação dele. Ele falou assim, tudo leva a crer que ele seja autista, porém, ele só tem 14 meses. Vamos continuar intervenções, vamos continuar passando com outros especialistas, vocês vão trazê-lo aqui quando ele tiver 24 meses. Fizemos, levamos quando ele tinha 24 meses, ainda assim não fechou o diagnóstico. A exemplo de Nieta, eu também não gostei muito da abordagem que foi feita pelo neuro. E na segunda sessão eu falei, não vou mais procurar esse neuro. Não que ele esteja errado e não que eu esteja certo. Eu só não estou gostando da abordagem dele. Até por uma segunda opinião. E como ela disse, a gente precisa de uma segunda opinião. Eu tinha uma segunda opinião de fonoaudiólogo, eu tinha uma segunda opinião de pediatra, eu tinha também uma segunda opinião de psicólogo. Então, por que eu não ter uma segunda opinião de um neuro, que seria quem iria fechar o diagnóstico? Daí eu procurei uma neuro, né? Pesquisei, vi na nossa região, a gente tem uma extrema dificuldade de especialistas na nossa região. É um custo muito alto para fazer isso, a gente tem que se deslocar para outra cidade. Geralmente a gente tem que se deslocar um dia anterior para ficar hospedado. Viajar com os nossos filhos nessas condições é muito difícil. Rotina para eles muito difícil. Uma rotina, quando ele sai da rotina para eles, é tudo muito difícil. Então, foi todo esse conjunto de situações até que a gente pudesse chegar ao ponto que nós estamos hoje, que não é um ponto de comodismo, é um ponto de maior tranquilidade. Aí eu já estava num ponto cansada de tanto procurar o profissional, até que procurei, pesquisei e achei uma que, para mim, o dia que eu saí de lá, eu saí com... aliviei, tirei um peso das costas. Tranquila. Ela não fechou, né? Lógico, de início não fechou o diagnóstico, mas disse, aí você vai, ele tem características total, você vai procurar tal especialista, vão passar um remedinho porque ele era muito agitado, não dormia, né? Batia a cabeça, essas coisas. Então, passou a medicação e a partir daí, falei, vamos arregaçar as mangas, vamos ver o que tem para fazer e vamos correndo atrás. Com 2 anos, fechou o diagnóstico dele também. Diante de tantos relatos, pode-se perceber que a vida de vocês mudaram por completo. Quais foram as principais adaptações que vocês precisaram fazer em suas vidas e rotinas após o diagnóstico de autismo de seus filhos? Bom, no meu caso, a primeira mudança foi a mudança de horários. Nós tivemos que nos adaptar ao horário dele. Qual é o melhor horário que ele vai desenvolver determinada atividade? O meu filho, ele gosta de dormir até tarde.
dificilmente ele desenvolve bem alguma atividade antes das 10 da manhã. Então nós tivemos que nos adaptar a esses horários. Eu tive que parar com as minhas atividades entre as 16 e as 20 horas. Então, das 16 às 20 horas, quem me conhece sabe que eu estou completamente voltado às terapias do meu filho. Como eu falei, eu procurei me inteirar sobre determinados métodos para poder auxiliar o cuidado com o autista. Eu procurei fazer o método ABA, eu passei a conhecer o método BERA, e aí eu tirava todos os dias, das 16 às 20 horas, tiro ainda, para ficar aplicando as terapias com o meu filho. Essa foi a primeira mudança de horário. Outra coisa, entender quando que ele desenvolve melhor, onde que ele desenvolve melhor, qual a aversão que ele tem. Vamos evitar essa aversão? Não, vamos tratar essa aversão. Medos. Os autistas, eles são crianças que têm muitos medos. Por quê? Porque a realidade para eles é 3 vezes aumentada em relação à nossa realidade. Ou um grito perto de um de nós, se a gente pudesse medir em decibéis, se eu disser para você assim, Adriana, e você estiver captando isso com 10 decibéis, se eu falar para o Pedro, Pedro, na cabeça dele vai entrar 30 decibéis, porque a realidade dele, em muitos aspectos, é 3 vezes aumentada. Então nós tivemos que nos adaptar a isso. Não gritar, não bater, não deixar ele perto de ambientes onde tenha um barulho que para nós é um barulho suportável, para eles não é suportável. Então nós tivemos que nos adaptar a essas situações. Como é que a gente faz isso? Não tem uma receita pronta para isso. São situações de vida e nós muitas vezes temos que nos expor a determinadas situações, ao que eu falei antes, a pessoa olhar e falar assim, mas que menino mal educado, que menino calundoseiro, que menino dengoso. Não é. Nós sabemos que a gente tem que se expor a essas situações para nós entendermos quais são os pontos de dificuldade dos nossos filhos e trabalhar essas dificuldades, nos moldar para essas dificuldades aí e adaptar as nossas vidas às necessidades deles e aos poucos eles também vão se encaixando nas nossas necessidades e a gente consegue chegar a um denominador comum. Que além de conhecer o autismo, você tem que conhecer seu filho. Conhece o seu filho, aí você vai ver qual vai ser a rotina que vai adaptar melhor para ele, né? Lá em casa a mudança maior foi, tive que parar de trabalhar. Parar de trabalhar e vou investir nele, vou ficar maior tempo com ele. Fiz o quadro de rotina, que é muito importante para eles, a rotina, né? Manter aquilo. Tem hora que até por exemplo, você vai para a escola no mesmo caminho. O dia que você muda, já não vai ser legal para ele. Se você for fazer essa mudança, você tem que explicar antes. Então, tudo tem que estar muito preparado. Você tem que estar o tempo todo preparado para situações que talvez você não esteja esperando. Que vai acontecer, né? Yesley acabou respondendo muito da pergunta que eu faria agora para você. Mas vou simplificar. O fato de você ter se preparado para lidar com seu filho, adaptado à sua rotina de vida, isso trouxe uma certa economia em termos financeiros. O que facilitou para você esse ajuste de rotina? Bom, trouxe uma economia gigantesca, porque como a gente tem uma carência de especialistas, por exemplo, eu só conseguiria o atendimento de uma fono, mesmo particular, a cada 15 dias. Se eu fosse recorrer ao SUS, nós sabemos que é mais difícil ainda. Por quê? Porque tem uma fila muito grande de pessoas que precisam. Como diminuir isso? Eu procurei me especializar, porque como eu tenho que levar meu filho à fono a cada 15 dias, então eu teria que me especializar para ficar cuidando dele dentro de casa. Daí, eu não precisaria de uma intervenção tão grande de um especialista. Eu precisaria que o especialista apenas me direcionasse. Qual caminho seguir? Qual linha de raciocínio seguir? Como que você vai trabalhar a fala do seu filho nesse sentido, naquele sentido? E as terapias eram aplicadas dentro de casa. Isso economiza viagem, economiza uma viagem intermunicipal, em muitos momentos até interestadual, porque muitas vezes nós tínhamos que nos dirigir ao estado de Minas, porque a gente só encontrava esse especialista lá. São viagens longas. Então, quando os pais eles se especializam para auxiliar aqueles que são realmente os especialistas, então isso tem uma diminuição de custo, isso tem um ganho de tempo e tem um ganho de qualidade. Adaptar-se ao filho, saber qual a necessidade do filho, como Nieta disse. O quadro de rotina, também passei a usar o quadro de rotina, que é extremamente importante e facilitador,
Na Porque verdade, um tratamento para a família. um tratamento para a família, exatamente. Acaba um entrando tratamento pra a família toda. Igual lá em casa, os três tem que entrar no mesmo ritmo. E você, Nieta, você me disse que parou de trabalhar. Com certeza a questão financeira é um obstáculo muito né? grande. Como é que você lida com isso tudo? Vai, aperta o cinto aqui, dá um jeitinho ali, trabalha de outra forma em casa, né? E vamos indo. Também entra a questão de medicação, que é muito caro também, né? A Adler, ele toma 3, porque ele também tem TDAH. Então, ele toma 1 de manhã, 2 de manhã de ir para a escola e 1 para dormir. Então, o custo, além dos médicos, terapias, vem a medicação também, que é caro. Bom, na verdade, cuidar de uma criança é caro. E cuidar de uma criança autista, Especial é mais. você julga mais caro? Mais caro. E quanto à família, como você acha que as experiências pessoais e a jornada do Adler têm impactado na sua família? Quais foram as principais lições que vocês aprenderam ao longo do tempo? Muitas lições, principalmente paciência e amor. É uma entrega. Você tem que se entregar naquilo, se jogar, entendeu? Você vai respirar aquilo pro resto da sua vida. E aí todo mundo acaba adaptando. Com amor, você vai longe, você vai caminhar junto com ele, lado a lado, e vai evoluindo. É muito gostoso você ver que tudo que você está investindo está funcionando, está dando certo, seu filho está evoluindo. É igual o Yasmin falou, tem dias que tem aquela, né, caidinha lá, ele volta, tem um retrocesso, ele volta a não fazer coisas que ele estava fazendo direitinho. É uma montanha-russa, tanto no sentimento, quanto no desenvolvimento, quanto nas atitudes dele, é assim. Você poderia compartilhar uma história ou um momento que exemplifique o processo ou o desenvolvimento do Adler? Como essa experiência impactou você como mãe e a sua visão sobre o assunto? Igual o atraso na fala dele foi algo que foi o maior sinal, né, do autismo dele. E no caso, quando a fala veio, depois de tantas caminhadas, tantas viagens, tantas idas e voltas, tinha vezes que a gente viajava e ele não conseguia entrar no consultório, então você perdia a viagem sem fazer aquela terapia. E ouvir ele falando a primeira vez, com certeza não tem palavras. Não tem como, não tem algo que eu possa dizer que vai traduzir esse sentimento nesse dia. E todo mundo comemorava. Porque quem tem criança autista é assim. Se ele não comia arroz com feijão, hoje ele comeu arroz com feijão, é uma festa. Talvez os típicos não entendam, mas é uma alegria muito grande a criança fazer algo que ele não conseguia fazer, e não era porque ele não queria. Às vezes ele até queria, mas tinha algo que impedia isso, gerava até uma crise. Então a fala dele foi um dia de glória para a gente. Antes de prosseguirmos com nossas perguntas, gostaria de abordar um aspecto importante sobre a história sua, Yesli. Eu, como entrevistadora e amiga de longa data, ouvi em um dos encontros de pais atípicos que durante o processo de busca pelo diagnóstico do seu filho Pedro, você começou a refletir sobre sua própria história, sua própria experiência e a perceber alguns traços que podem indicar a presença de autismo em sua vida. Yesli, gostaríamos de ouvir a sua perspectiva sobre esse aspecto de sua jornada e o que influenciou sua compreensão sobre o autismo, o que influenciou na sua relação com Pedro, na compreensão de todo esse processo que você viveu. Quando, em uma das entrevistas com um dos especialistas, ele começou a fazer perguntas sobre a rotina do Pedro e sobre as coisas que ele gostava de fazer, principalmente sobre as rotinas repetitivas, eu passei a me identificar naquelas rotinas. Por quê? Algumas características do autista: repetir sempre os mesmos atos, gostar sempre de assistir às mesmas coisas. Eu gosto de assistir aos mesmos filmes, eu gosto de ouvir as mesmas músicas, eu faço questão, na verdade, de ouvir sempre as mesmas músicas, assistir aos mesmos filmes, às mesmas séries, a fazer tarefas repetitivas, por mais que elas estejam sendo executadas de maneira perfeita, eu quero repeti-las, repeti-las e repeti-las. Então, esses aspectos do Pedro me chamaram a atenção porque são aspectos meus,
São coisas que durante a minha vida toda eu fiz. E uma das psicólogas chamou a atenção para isso. Você identifica muitas coisas. Na entrevista, ela identificou muitas coisas em mim que o meu filho reproduz. Então, é uma carga genética muito grande que ele herdou de mim. Ela até sugeriu que eu fizesse os testes, né, para saber se eu também não tenho algum tipo de transtorno. Não fiz ainda, porque eu já identifico muitos desses aspectos em mim. E isso me ajudou muito. Por quê? Porque eu me conheço, eu sei quais são as minhas reações diante de determinada situação. Por exemplo, eu sou muito impaciente para pessoas, para um número grande de pessoas. Se eu estiver fazendo um trabalho com uma outra pessoa, 2, 3, no máximo, eu consigo desenvolver o trabalho muito bem e até muito rápido. Agora, se eu estiver dentro de uma sala que tenha 5, 6, mais pessoas, eu fico completamente impaciente e eu percebi esses detalhes. Isso me ajudou muito, não só a conduzir o tratamento do meu filho, por entender qual era o sentimento que ele estava tendo diante de determinada situação, como também a trabalhar esse meu lado. E eu sou sincero para vocês aqui, eu posso admitir que essa minha extrema dificuldade até os meus 40 anos de idade, ela diminuiu muito de lá para cá, justamente por ter que fazer com que meu filho não passasse por essas situações e entender que são situações que ele herdou de mim também. Então você está se tratando. Eu estou não só tratando ele como me tratando, como me tratando, como a Antonieta disse, é um tratamento que envolve toda a família. Então a gente também absorve muito daquele tratamento para nós, para a nossa rotina de vida. Muito, né? A gente aprende muito. É um aprendizado. Muda a gente por completo. Eu até falo assim, que eu era mãe. Depois o Adler foi mãe, com um M bem maiúsculo, que é diferente. Yesley, na sua busca pelo diagnóstico do nosso pequeno Pedro, porque Pedro é meu sobrinho, como todos sabem, eu e Yesley, nós somos irmãos, você se deparou com muitas características, muitas semelhanças. Você já considera a possibilidade de ser autista? Como essa descoberta afetou a sua perspectiva de vida? Bom, como nós temos características muito similares, principalmente no aspecto cognitivo, eu passei a enxergar há uma grande possibilidade de que eu também fosse. Como nós sabemos hoje que os diagnósticos eles são fechados em muitas áreas, nós temos muito mais diagnósticos do que nós tínhamos antes. Talvez, se lá atrás nós tivéssemos as informações que nós temos hoje, eu pudesse ter sido encaminhado também para esse tipo de tratamento. Hoje é mais comum para mim, porque eu procuro entender mais os transtornos, eu procuro me inteirar mais sobre todas as características, não só do transtorno espectro autista, mas também do transtorno do déficit de atenção, como do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, da síndrome de Down. Por entender mais as características de todos esses transtornos, eu consigo moldar mais a minha personalidade como pessoa, eu consigo me adaptar mais ao meu filho, aos meus amigos, à minha família, à sociedade como um todo. Se eu te disser que eu me imagino sendo um autista, eu acho que hoje é 50-50. Eu não vejo a necessidade de fazer um teste. Por quê? Porque, como eu disse, eu já me espelho muito no meu filho, então eu procuro me dedicar completamente a ele, mas as situações de vida que ele passa têm sido exemplo para mim e eu tenho procurado melhorar também algumas deficiências que eu carreguei ao longo da minha vida. Você sofreu? Sofri? Em que sentido? Interiormente, falando, como você lidou com isso tudo, com esse seu adiantamento, com essa sua antecipação de tudo que você vivia? Então, por exemplo, o meu filho, quando ele completou 18 meses, ele já sabia ler e escrever. Ele ainda não tinha ido numa escola. Ele se voltou muito à leitura e à escrita. Então, se a gente fosse numa loja comprar brinquedo, ele queria alfabeto, ele queria lápis, ele queria caderno.
Então, com 2 anos, ele já escrevia tudo e sabia ler tudo também. Então, essa precocidade em aprender determinadas coisas, eu voltei lá atrás. Eu não era muito interessado em ficar dentro da sala de aula, embora eu aprendesse as coisas com muita facilidade, com muita facilidade. E lá atrás eu meio que desconsiderava muito os colegas que não tinham essa mesma facilidade em aprender as coisas que eu tinha. Então, se eu tirava nota 10 numa prova, por que meu colega tirava nota 5? Eu ficava me perguntando, por que ele tira 5 se eu tirei 10, se eu acertei tudo? Ele tem que acertar tudo também. E isso fazia com que eu vivesse várias situações adversas, né? Inclusive de hoje é chamado de bullying. Antes eu achava que era só pirraça. Eu falava, mas eu tirei 10 e você só tirou 5. Isso aí fez com que eu voltasse um pouco no tempo e me arrependesse de algumas situações. Eu não tenho como voltar lá e me desculpar pelas coisas que já foram feitas, mas eu tenho como fazer com que meu filho não passe por essas coisas hoje, porque são realidades que eu vivi e que provavelmente ele vai viver também. Neste seu relato, você acabou por responder a pergunta que viria agora, então eu passo para a Adriana para dar continuidade à nossa entrevista. E como você lida com os desafios da sua vida cotidiana, considerando sua própria neurodiversidade? Existem estratégias ou técnicas específicas que você adotou para lidar com isso, para lidar com seu filho, com você mesmo? A paciência, como foi um dos relatos de Nieta, que a gente aprende a trabalhar a nossa paciência, a paciência foi algo que mais mudou em mim. A minha paciência com as outras pessoas, porque a paciência que eu tenho que ter com o aprendizado do meu filho, me fez ver que eu preciso ter essa mesma paciência com todas as outras pessoas. E as outras pessoas também comigo. Então, passou a facilitar mais a minha forma de entender o mundo e a minha forma de me comportar também. Então, mudou significativamente a minha própria existência. E isso faz com que eu busque mudar a realidade dele também. Como eu disse, a coisa mais difícil para um autista é construir a realidade. Por quê? Porque eles são muito voltados a realidades prontas. Por isso que todas as linhas de tratamento pedem que você evite telas, né? Qual o maior pedido dos especialistas? Evita tela, evita celular, evita TV, evita computador. Por quê? Por que eles buscam isso? Porque você tem que fazer com que as crianças atípicas elas consigam construir a realidade da forma mais real, né? É um pleonasmo vicioso, mas que eles consigam construir a realidade da forma mais real e não pegar realidades prontas. Um desenho é uma realidade pronta, está tudo pronto ali. Então, se você dá um celular para uma criança atípica, ele vai ficar o dia inteiro no celular. É muito cômodo. Você pode fazer tudo porque ele vai estar ali no celular, mas tira ele de dentro de casa, ele não vai saber conviver com a realidade. Ele vai ter uma crise, ele vai dar uma birra, ele vai cair, ele vai se jogar, ele vai se debater, intenso, né? Porque tudo para ele ali é diferente. Ele está acostumado com a realidade pronta que tem ali naquela telinha. Ele não está acostumado com aquela realidade, com aquele mundo imenso que ele vai ter lá fora. Então, um conselho, né, e uma coisa que eu vivo na prática é isso. Evita tela, evita realidades prontas. Ajude seu filho a construir a própria realidade, porque ele precisa buscar a realidade. Vai ser a forma que ele vai conseguir desenvolver melhor e mais rápido. E isso seria de uma maneira geral ou você se dirige diretamente aos pais atípicos, aos pais de crianças autistas? Aos pais atípicos com uma maior intensidade, porque eles têm essa maior dificuldade em construir a realidade. Mas hoje isso é de uma maneira geral. Hoje é uma maneira geral. Por quê? Porque a tecnologia, os meios de comunicação, a facilidade de você pegar um celular, de você pegar um computador, de você pegar um tablet e ter uma resposta pronta, ela está ao alcance de todo mundo. Então, isso nos torna mais preguiçosos para a nossa própria realidade. Então, é de uma maneira geral, mas de uma maneira muito específica às crianças atípicas. Você disse que treina a paciência, que isso foi bom para você. Você considera Pedro um presente? Eu considero Pedro uma dádiva. Um presente, o filho é um presente. Todo filho é um presente de Deus para nós. Só que o Pedro, ele é difícil para mim falar. Mas ele é o meu desafio de vida, mas é também minha complementação de vida. É uma dádiva. Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Desculpa.
Suas palavras e sua jornada nos inspiram profundamente. Sua coragem em enfrentar os desafios, sua dedicação a Pedro são verdadeiramente admiráveis. Sua disposição em compartilhar sua própria jornada pessoal conosco mostra não apenas a sua força, mas também sua generosidade. Que sua história continue a inspirar outros pais e indivíduos a construir suas próprias jornadas de autodescoberta e aceitação. Obrigada por nos permitir fazer parte dessa conversa. Obrigado a vocês por nos permitir compartilhar as nossas experiências de vida com um número cada vez maior de pessoas. As nossas experiências e as experiências daqueles que nos cercam são fundamentais. Nós temos a oportunidade, o prazer de participar de um grupo que foi formado pela Secretaria de Educação e eu quero deixar aqui os meus parabéns à Secretaria de Educação na pessoa do secretário, na pessoa de Selma, que são pessoas que abriram as portas para nós, para que nós pudéssemos compartilhar as nossas experiências com outras famílias. O grupo começou muito tímido, mas hoje é um grupo que abraçou a muitas famílias e tem abraçado. Nós temos pessoas que foram lá apenas com a curiosidade de visitar o grupo e passaram a entender sua realidade, passaram a aceitar, porque eu posso citar uma experiência aqui que eu pedi que fosse convidada uma mãe, porque eu sabia que o filho dela carregava muitas características de espectro, mas ela ainda não queria aceitar. Ela foi, num primeiro momento, como convidada, ela viu nós compartilhando as nossas experiências, os outros pais compartilhando suas experiências. A partir daí ela absorveu, ela viu que não era coisa de outro mundo, ela procurou a pediatra, procurou a neuro, e hoje ela tem o diagnóstico do seu filho fechado, ela procura o tratamento do seu filho. A criança, ela desenvolveu muito. Hoje ela compartilha as suas experiências. Hoje ela fala, eu tenho um filho autista, mas um filho que tem se desenvolvido, ela consegue conviver. O filho dela entrou na escola, né? Hoje está na escola, tem uma cuidadora. Então, tudo isso saiu justamente desse compartilhamento que nós temos de informações das nossas experiências. E isso aqui é mais um momento que mostra o quanto é importante compartilhar a experiência. Obrigado a vocês por ter nos convidado, por ter nos proporcionado essa oportunidade de falar para mais pessoas. Obrigado, Anieta, por mais uma vez compartilhar comigo sua experiência de vida, né? E obrigado a todos que vão estar compartilhando conosco as nossas experiências de vida. Nieta, suas palavras tocaram nossos corações e nos lembraram da resiliência, do amor incondicional, que são tão essenciais na jornada de criar uma criança autista. Sua determinação em buscar o melhor para o Adler e a sua capacidade de superar obstáculos são verdadeiramente inspiradoras. Que sua história continue a iluminar o caminho daqueles que estão buscando compreensão, aceitação e inclusão. Obrigado por compartilhar a sua jornada conosco. Então, Dica, eu que agradeço, né, o convite. Foi muito bom, muito bem aceito e muito prazeroso dividir a experiência, porque a partir do momento que você fala mais sobre o autismo, você educa mais outras pessoas sobre essa questão, né, do autismo, do respeito dessas coisas. E também outras mães, porque a partir do momento que você se abre e conversa com outras mães sobre isso, você alivia um fardo um pouquinho, porque você sabe que você não está só, você não é a única que está passando por aquilo naquele momento. Tem outras pessoas passando, e essa troca te alivia, falar, mas ainda bem que não é só comigo, mas Nieta falou tal coisa, deu certo, e Wesley falou que ele fez tal coisa, eu fui tentar fazer com o meu, deu certo. Então, de uma certa forma, você conversar e trocar essa experiência, você auxilia os outros, você se ajuda também, que é muito gostoso poder ajudar. Isso seria um conselho seu às mães que estão navegando por essa jornada? Com certeza. E outro é não desistir. Não pare no primeiro obstáculo, não. Porque vão vir vários. A caminhada é árdua, é duro, o caminho é difícil. Mas é prazeroso depois. Aos nossos estimados entrevistados, Wesley, Nieta, gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento por compartilharem suas experiências tão pessoais e inspiradoras conosco hoje. Suas palavras tocaram nossos corações e iluminaram nossos pensamentos. Obrigado por sua generosidade, coragem e disposição em abrir suas vidas e nos permitir aprender com suas histórias. Que suas jornadas continuem
a inspirar e guiar muitos outros que enfrentam desafios semelhantes. Obrigado, do fundo dos nossos corações. Aos pais atípicos que nos acompanharam nesta entrevista, queremos expressar nossa profunda admiração e gratidão. Suas histórias de amor, coragem e dedicação nos lembram da força extraordinária que cada um de vocês possui. Vocês são verdadeiros exemplos de resiliência e inspiração, enfrentando os desafios com determinação e amor inabaláveis. Que esta conversa tenha sido um lembrete do quanto suas experiências são valiosas e que vocês nunca se esqueçam do impacto positivo que tem na vida de seus filhos e na comunidade ao seu redor. Vocês são verdadeiros heróis na jornada da paternidade e maternidade e estamos profundamente gratos por compartilharem suas histórias conosco. Sigam em frente com coragem, sabedoria e amor.